Vamos imaginar que você fez a correção do teu solo, ele esteja com uma boa fertilidade, mas ao longo do tempo parece que as plantas não vão respondendo mais adequadamente. O que está acontecendo? A gente pode estar tendo uma diminuição dos nutrientes presentes naquele solo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as 5 principais formas que nós podemos estar perdendo nutrientes no solo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil. Como eu sempre falo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e também, se você quiser receber esse material aqui em PDF, aqui abaixo tem um link, é só você se cadastrar e entrar no nosso grupo silencioso lá do WhatsApp e toda semana a gente manda para vocês. Combinado? Me acompanhe até o final porque hoje a gente tem bastante conteúdo para tratar com vocês. A primeira forma que nós podemos estar perdendo nutrientes é através da lixiviação. Prestem atenção aqui, pessoal. Nós temos alguns solos que têm baixa CTC, solos arenosos geralmente. E aí o que acontece? O produtor ele vai fazer uma correção, potássio, vai fazer correção de outros nutrientes. E aí o que acontece? Ele deixa esse solo descoberto, né? Ou até mesmo que não está descoberto, mas dá muitas chuvas. Como nós temos muitos desses nutrientes que estão na solução do solo, caso do nitrogênio, o caso do potássio também, o que vai acontecer? Esse solo vai ficando lavado. E aí ele trabalha com plantas como soja, como feijão. Essas plantas têm um sistema radicular muito superficial, 20, 30, 40 centímetros, não vai passar muito disso. E esses nutrientes são lixiviados para camadas mais profundas, a 50, 60, 70 centímetros. E aí o que acontece? Se ele não faz rotação de cultura, não trabalha com plantas em cobertura, essas plantas que ele coloca ali, soja, feijão, nunca vão conseguir acessar essas camadas mais profundas que nós temos nutrientes lixiviados. E aí o que ele vai precisar fazer? Colocar plantas de cobertura com um sistema radicular mais profundo que seja capaz de acessar essas camadas. No caso do milheto, ele vai conseguir descer lá o seu sistema radicular a 60, 70 centímetros. Vai buscar muito desse potássio que foi lixiviado, vai levar até a superfície para sua expansão foliar, e aí depois que o milheto for decomposto, né, tiver a palhada do milheto, ele vai ser, né, decomposto a palhada e vai ser liberado para o solo, para as plantas em sequência aproveitar esse potássio. Agora, se a gente não sabe disso, não faz rotação de cultura, muito dos nutrientes podem ser lixiviados e a gente pode perder esses nutrientes. Então, muito cuidado também quando a gente fala assim, tem que utilizar plantas de cobertura, tem que utilizar adubação verde, tem que fazer rotação de cultura. Tudo isso são boas práticas agrícolas que funcionam de fato quando são bem posicionadas. Então, a lixiviação aqui é uma das formas que nós podemos perder os nutrientes. Outra forma, pessoal, erosão. Erosão, principalmente se tu tiver em um solo meio declivoso, né? E aí chove demais. Se você não tiver cobertura, não tiver palhada, o que vai acontecer? Um escoamento superficial. Vai levar um pouco de sedimento, que é o próprio solo, que é um recurso não renovável, e vai levar também nutrientes. Vai diminuir matéria orgânica e vai demorar mais para esse teu solo se recompor. Então, ao longo do tempo, se você tiver problema com erosão, esse teu solo vai ficar mais pobre. Eu gostaria que vocês acompanhassem agora aqui comigo um videozinho, shorts, que eu gravei numa lavoura falando sobre o problema da erosão. Pessoal, isso aqui é a prova na prática de por que a adubação verde não é gasto, mas é investimento. Nas últimas 2 semanas choveu muito aqui no sudoeste do Paraná, tem milho plantado aqui nessa lavoura, mas dê uma olhada, naquela região mais alta lá, houve um escoamento de água nessa lavoura. Então, levou embora solo, que é um recurso natural não renovável, e também os nutrientes, e acabou afetando, inclusive, o desenvolvimento aqui das plantas. Se tivesse uma boa cobertura anteriormente, com um mix de cobertura, ou só com uma veia mesmo, isso não iria ocorrer. Além de prevenir a erosão, e aumentar a matéria orgânica, aumentar a fertilidade do solo, suprimir plantas daninhas, né, conservar também a umidade. Então prestem atenção nisso. Se você tiver a oportunidade, faça adubação verde porque você vai estar ganhando muito mais lá na frente. Combinado? Um forte abraço. Tchau.
Perceberam aqui, pessoal, que a gente tinha um solo que as plantas de milho não estavam conseguindo se desenvolver adequadamente porque justamente essa erosão aí lavou o solo, tirou nutrientes, diminuiu matéria orgânica. Então, obviamente, vai prejudicar lá na frente com uma produtividade. Outro caso, a compactação. Isso aqui é um problema físico, não da natureza química, que a gente deve se atentar, que a gente deve prestar atenção. Então, a compactação ela aumenta a densidade do solo e diminui a porosidade. Nós precisamos ter uma composição também do solo física adequada, com a parte mineral, com a parte orgânica, com a água e também com o ar. Então, vai aumentar muito a densidade. E essa densidade vai diminuir a permeabilidade de nutrientes, permeabilidade de água e, obviamente, a planta vai ter dificuldade de expansão do seu sistema radicular. Vamos imaginar aqui, ó, a gente tem um pé de grade. O que é esse pé de grade? Todos os anos se utiliza um preparo de solo numa camada, por exemplo, de 20, 30 centímetros. Se utiliza uma grade ou ali um arado, né, um pé de pato. E em camadas mais profundas que esse implemento ele não consegue acessar, ele vai compactando ao longo do tempo. E aí depois para você descompactar esse pé de grade aqui é muito complicado, porque você não tem praticamente equipamentos que chegam numa profundidade de 30, 40 centímetros. E a tua planta vai ter o sistema radicular mais superficial. Isso aqui é prejudicial pelo quê? Porque ela não vai acessar mais esses nutrientes que estão aqui abaixo. Se der um período de seca, mesmo que curto, nós vamos ter uma planta sofrendo mais, porque ela não vai conseguir aprofundar as raízes em busca de água, porque aqui nós temos um impedimento físico. Concorda comigo? Então, a planta vai sofrer mais também. Se a gente tiver um excesso de tráfego de equipamentos, vamos colocar aqui um caso que acontece muito na nossa região, que é o produtor que ele vai fazer silagem e ele tenha lá o equipamento que colhe a planta do milho em apenas uma linha. E aí ele tem que fazer um tráfego muito grande desses equipamentos na lavoura. Isso vai contribuir para que haja também uma compactação. Às vezes no primeiro ano ele não vai notar diferença, mas nos anos em sequência, combinado com outras práticas, como é o caso do revolvimento, como é o caso aqui de não ter planta de cobertura, ele vai notar que esse solo vai se tornar mais compacto e aí não adianta colocar mais adubo, não adianta fazer outras operações aqui, colocar um foliar ou alguma coisa assim, porque a gente já vai ter a parte física do solo comprometida pela compactação. Dá para reverter esse processo? Dá, tem plantas de cobertura como o nabo forrageiro que tem um sistema radicular pivotante que é capaz de romper certas camadas compactadas que não seja muito grave. Agora, quando nós temos situações como essa, de um pé de grade e um solo muito denso também, é bem complicado a gente resolver esse problema. É coisa de anos para conseguir contornar, né? Para conseguir melhorar esse problema de compactação. Sempre falo, compactação é melhor evitar do que corrigir depois lá na frente. Uma outra forma, a acidez. Tá? Acidez. Se tu tiver um solo com pH de 3, 3,5, 4, você vai ter uma disponibilidade de nutrientes muito menor. O caso aqui, por exemplo, se a gente tiver um solo com pH de 3, 3,5, 4, o que vai acontecer? O próprio fósforo, você pode às vezes ter fósforo no teu solo, mas não está disponível para a planta, porque esse fósforo vai se ligar com óxido de ferro, com óxido de alumínio e vai se tornar indisponível. Então, o pH do solo baixo diminui a disponibilidade de nutrientes, o NPK, aumentando o alumínio e prejudicando o desenvolvimento radicular das plantas. Se prejudica o desenvolvimento radicular, quer dizer que a planta vai conseguir absorver também menos nutrientes que estão disponíveis naquele solo. Então, o impedimento químico aqui é a questão da acidez. Por mais que às vezes tenha um nutriente, a planta não consegue absorver. Esse gráfico aqui, na verdade, pesquisas mais recentes, ele está dizendo que já está ficando um pouco obsoleto, porque as relações entre micro-organismos, nutrientes no solo são bem complexas, mas a gente não consegue resumir apenas nesse gráfico. Mas dá para a gente ter uma ideia, pelo menos, de como que funciona. pH muito baixo, já é bem conhecido que os nutrientes ali, o NPK e alguns nutrientes em maior escala, como é o caso do fósforo, tem uma indisponibilidade. Então, antes de qualquer operação de adubação, eu vou pontuar isso porque é muito sério.
Chega um produtor aqui na consultoria, a gente sempre, a primeira coisa que nós indicamos para ele, se for necessário, é a calagem, é a correção. Depois a gente vai pensar no que vai utilizar lá em cobertura, o que vai colocar na base, se vai colocar um adubo orgânico, um organomineral, o que vai fazer. Mas primeiro de tudo, é a correção do solo. Colocar esse solo em condição de pH adequado para conseguir depois a planta se desenvolver adequadamente. Certo? Então, prestem atenção nisso. Outro caso aqui é a redução da atividade microbiana. Isso aqui eu não vejo tanta gente falando, mas é extremamente sério e é um ponto fundamental para a gente começar a se atentar. Hoje em dia já é conhecido, tem várias pesquisas científicas indicando isso, que o uso excessivo de fungicidas, herbicidas e inseticidas diminuem as colônias microbianas que podem fazer a solubilização de nutrientes em restos culturais. O que faz a solubilização de plantas que estão no solo, né? É solubilização dessas plantas e disponibilização de nutrientes. É bactérias, é fungos. Se a gente utiliza esses fungicidas em excesso, muitas aplicações, vai ficar comprometida essa microbiota do solo e vai também ficar comprometida a decomposição desses restos culturais. E não é só isso. Os micro-organismos, eles vão ter várias funções importantíssimas, como é o caso da solubilização de fósforo. Boa parte do fósforo está na parte orgânica ou está aderido ali ao óxido de ferro e de alumínio. E esses micro-organismos, bactérias e fungos, vão solubilizar esse fósforo e vão torná-los disponíveis para as plantas, para que elas possam absorver. Se a gente diminui muito essas colônias, vai ficar prejudicado. Um outro caso que os micro-organismos são benéficos para a fixação biológica de nitrogênio, né? Nós podemos fazer inoculação, no caso de uma soja, de um feijão, é interessante fazer inoculação. Uma boa parte das bactérias, elas já estão presentes no solo, principalmente se você fez inoculação em anos anteriores. Então esses micro-organismos vão ficar no solo, eles vão se multiplicar e eles vão ser benéficos para as raízes, solubilização de nutrientes, enfim, uma série de outras vantagens. Outra coisa, o excesso de fertilizantes salinos, aqui principalmente o cloreto de potássio, vai diminuir também micro-organismos no solo. Eu não estou falando que você não pode utilizar cloreto de potássio, a gente indica para os produtores, a gente usa cloreto de potássio. O problema está no excesso. Aí sim, se você utilizar em excesso, vai diminuir micro-organismos no solo, certo? Então veja que aqui é um equilíbrio de coisas. Não é nem colocar muito e nem colocar pouco. É um equilíbrio que dá resultado. É um equilíbrio que entrega para o produtor um solo também bem mais fértil. Se a gente tiver um problema desses que eu citei para vocês ao longo do vídeo, como que nós podemos estar contornando? Existem boas práticas agrícolas que a gente sempre bate na tecla aqui no canal, que é o plantio direto. E aí, plantio direto é muito importante pontuar que ele tem o tripé, né? O tripé do plantio direto é mínimo revolvimento, manutenção de palhada e rotação de cultura. Se a gente não tiver esse tripé, não se caracteriza como plantio direto. Aí poderia ser um cultivo mínimo, mas tem que ter rotação de cultura. Vamos supor aqui, você coloca 3 anos soja e 1 ano milho. Ou 2 anos soja e 1 ano milho. Tem que ter essa rotação de cultura, porque senão não se caracteriza como plantio direto e aí a gente não tem os benefícios dessa prática. Outra coisa, cobertura de solo. Então, no inverno, num período do ano, você consegue colocar plantas de cobertura para esse teu solo ali, você ter várias vantagens. Aumento de matéria orgânica, né? Você pode ter, como eu falei, recuperar nutrientes que foram lixiviados. Você vai ter supressão de plantas daninhas, enfim, cobertura do solo sempre é muito bom. Tinha um professor meu na faculdade que ele falava o seguinte: vocês têm que pensar que o solo tem que ficar na maior quantidade de dias do ano coberto. Quanto mais dias do ano ficar coberto, melhor vai ser. Mais vai aumentar a fertilidade e mais vocês vão conseguir bons resultados. Aí a gente vê que realmente é assim. Quanto mais tempo um solo ficar coberto, mais serão os benefícios. Recomendação de adubação. Então a recomendação de adubação aqui ela é muito boa porque você coloca os nutrientes em equilíbrio. Você vê se está precisando de uma calagem, indica uma correção, numa dose também correta, nem em excesso, nem faltando. Então a recomendação de correção e de adubação é extremamente benéfica para a gente não perder esses nutrientes. Manter uma fertilidade alta e não precisar também utilizar todos os anos aquela mesma dose, 8 sacos de tal adubo, que pode ser prejudicial. Além do produtor
tá gastando dinheiro a mais, que não vai trazer resultado, ele vai estar colocando nutrientes que não vai trazer efeito, ele pode também estar prejudicando o sistema produtivo, porque ele está colocando uma dose padrão e às vezes ele precisava complementar com mais de um outro nutriente, por exemplo, um cálcio, um magnésio ou um fósforo, que sem análise de solo, sem a recomendação de adubação, ele não tem acesso a essa informação e ele não consegue colocar a quantidade correta que o solo dele está precisando. Planejamento, saber o que você vai fazer ao longo do ano. Então, pegar a propriedade, aqui na consultoria a gente faz isso. Pega a propriedade do camarada, vê quantos talhões tem, qual que é o tamanho dos talhões, o que ele vai colocar cada ano, como é que a gente vai fazer a rotação de cultura, como é que está a questão de fertilidade do solo, fazer esse planejamento para não chegar na hora de você colher e falar assim, mas o que eu vou plantar agora? Vou correr atrás de uma planta de cobertura, vou correr atrás de feijão, não sei o que, de trigo, né? Não ficar nessa loucura, então ter um planejamento. E é claro, consultoria agrícola. E aí não precisa ser do canal AgroBrasil, não, pode ser de um cara que é aí da tua cidade, pode ser de uma outra empresa. Se você quiser, obviamente a gente tem a consultoria aqui, inclusive eu coloco um link aqui abaixo, você pode nos chamar no WhatsApp e a gente vai estar te atendendo. Certo, pessoal? Se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a nossa escola de adubação e fertilidade, que a gente fala de uma maneira aprofundada, do básico até o avançado, sobre fertilidade do solo e sobre adubação. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer. Tem certificado, tem grupo de alunos, tem uma série de outros bônus. Certo, pessoal? Até uma próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.